Nós merecemos perder. Das estratégias iniciais às variações no intervalo, tudo deu errado pro Fluminense ontem. E a culpa não é só do Odaí, não. Os jogadores têm uma parcela de culpa muito grande nisso também. Vamos entender tudo o que aconteceu em Fluminense 0, Grêmio 1, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Você que está conhecendo o canal agora pela primeira vez, se ainda não fez, segue o nosso canal, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, para você estar ajudando esse canal crescer cada vez mais e poder cada vez mais espalhar notícias do Fluminense, Brasil, mundo afora. Conto com a sua ajuda, viu? Bom, galera, infelizmente a análise desse jogo vai ser um pouquinho diferente, eu vou fazer algo um pouquinho diferente. Eu já quero começar o vídeo de início falando para vocês, fora Ganso, fora Igor Julião. Eu não aguento mais esses caras, não dá, não dá. Quem já acompanha os vídeos do canal aqui sabe, já viu eu algumas vezes não defendendo o Ganso, mas achando que ele deveria ter mais oportunidades, que ele deveria ser usado mais vezes, alternando com o Nenê, não jogando na mesma posição, que apesar do Odair achar isso, eu não acho, eles não jogam na mesma posição, o Ganso não faz a mesma função do Nenê. Mas não dá. Depois do jogo contra o Fortaleza, que ele teve uma partida péssima, e depois da partida de ontem, que ele errou tudo que tentou, e não foi só errar tudo que tentar, foi a forma que ele jogou, displicente, sem vontade, dá nojo ver o Ganso em campo. Então assim, eu precisava abrir esse vídeo falando isso pra vocês. E o Igor Julião nem se fala. O Igor Julião não é jogador de futebol. Eu tentei ser um cara justo, honesto, pelas últimas partidas que ele fez, decente, não que ele tenha jogado nada demais, mas pelas partidas decentes que ele fez, eu tentei segurar a onda pra não ser um cara corneteiro, crítico, mas não dá mais. Se o Fluminense quiser almejar qualquer coisa nesse Campeonato Brasileiro, qualquer coisa, o Igor Julião e o Paulo Henrique Ganso não podem mais vestir a camisa do Fluminense. Não podem mais vestir. Qualquer um que você colocar na direita, Calegari improvisado, bota o Hudson. Na minha concepção, não seria nenhuma dessas duas opções, tá? Subiria o Daniel, o Dani Bolt, do Sub-23. Bota o garoto ali, ele é lateral direito. Ele não vai conseguir ser pior do que o Julião. Então, Odaí, se você quiser conquistar qualquer coisa nesse campeonato, começa pela lateral direita. Começa não relacionando nem o Ganso pro banco de reservas, para não ter risco de ele entrar no segundo tempo. Porque com essa indolência, com essa displicência que ele veste a camisa do Fluminense, o contrato dele tinha que ser rescindido hoje. Mas a gente sabe que não é possível fazer isso de forma unilateral. Se o Fluminense rescindir com o Ganso, vai pagar milhões de reais na justiça. E a gente vai ferrar mais ainda os nossos cofres. Então eu não sei qual é a solução, sinceramente, eu não sei. Eu só sei que a única coisa que não pode ser feita é o Ganso vestir mais a camisa do Fluminense. Com essa indolência, com esse nojo que ele joga, não dá mais. Deixa com um homem a menos, mas não coloca o Ganso. Vamos lá, vamos tentar analisar o jogo, porque foi uma partida muito ruim do Fluminense. A estratégia inicial utilizada pelo Odaí, que me surpreendeu a princípio, ele tirou o próprio Ganso, que todo mundo esperava que fosse começar jogando. Ele tirou, ele botou dois jogadores de velocidade pelas pontas, como já é característica dele. Ele optou pelo Caio Paulista pela direita, o Wellington Silva pela esquerda e botou o Michel Araújo centralizado. O Michel Araújo começou jogando na posição que o Nenê joga. E, para minha surpresa, para sua também, não deu certo. Deu tudo errado. O Michel Araújo errou tudo que tentou, absolutamente tudo que tentou. Prende demais a bola. Ele não voltou bem. Depois que ele se lesionou, o Michel Araújo não voltou bem. O Caio Paulista pela direita, um jogador totalmente nulo. É outro ao lado do Felipe Cardoso, que também não tem que entrar mais. Para jogar Caio Paulista e Felipe Cardoso, dá chance para os garotos da base, dá chance para qualquer um. Por que não o Luca? Apesar que eu já vou falar do Luca daqui a pouquinho. Mas qualquer um. Não pode deixar o Luiz Henrique no banco, não pode deixar o Luca no banco para jogar o Caio Paulista e Felipe Cardoso.
Ontem foi deprimente no segundo tempo, apesar que o Fred não é nem sombra do que ele já foi um dia, mas o Fred, com as duas pernas amarradas, as duas mãos amarradas, tem chance de levar perigo ao gol adversário maior do que o Felipe Cardoso. Não dá. Foi uma das cenas mais tristes que eu já vi no Fluminense. O Fred saindo para a entrada do Felipe Cardoso. Não é porque o Fred saiu, não. É porque o Fred saiu e entrou o Felipe Cardoso. É uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Então, assim, eu fiz algumas anotações para vocês aqui que eu tenho tanta coisa para falar. Eu falei, essa análise desse jogo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou analisar o jogo, mas vai ter muita opinião minha também. E como sempre, eu já convoco vocês. Venham nos comentários e vamos debater. Me digam o que vocês acharam, se concordam ou não. Porque o jogo de ontem, eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi algo deprimente. Pra começar, o Odair Hellmann nunca ganhou do Renato Gaúcho. Ele já tá no Inter desde 2017, ele entrou no finalzinho de 2017, embalou 2018, uma parte de 2019 e nunca ganhou um Grenal. Então, o Odair Hellmann é um freguês de carteirinha do Renato Gaúcho. Se eu fosse profissional de alguma área e disputasse X partidas ou competisse X eventos com algum adversário e nunca tivesse ganho desse cara, ou fosse um freguês dominante dele, eu me sentiria uma vergonha. É uma vergonha. O Odair tomando nó tático em todos os jogos do Renato Gaúcho. A gente não tá falando do Guardiola, a gente tá falando do Renato Gaúcho. Então, assim, para começar, a zica já começou ali. Para piorar a zica, o Iago, que seria titular e estava sendo o nosso motorzinho, foi detectado, diagnosticado com coronavírus, com Covid, e também não pôde jogar. Os nossos jogos na categoria de base nós perdemos todos. Então, assim, a zica começou cedo. Eu já comecei a ficar preocupado. Quem acompanhou a live pré-jogo ontem viu que eu estava tenso por tudo que estava acontecendo e não deu outra. Não deu outra. Uma das piores partidas do Fluminense no campeonato. Justamente quando a torcida vai para lá, faz corredor humano, recebe o time, fogos, bandeira, sinalizador. Toda vez que a gente faz algum tipo de evento, de festa diferente, o time não corresponde. É impressionante. Eu pergunto a você, até quando vai ser isso? Até quando? Até quando a torcida do Fluminense vai criar uma expectativa que agora vai e o time rateia? É impressionante, é inacreditável. Então, desde a escalação inicial, como eu falei para vocês, com Michel Araújo, Wellington Silva e Caio Paulista, não funcionou. Por incrível que pareça, nós sofremos muito mais ontem. O jogo pra gente foi muito mais difícil ontem do que lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre nós tivemos chances de empate. E ontem o Grêmio não goleou algumas bolas por defesas do Muriel. Como eu sempre falo pra vocês, não é um goleiro confiável. As bolas impossíveis ele pegou ontem. E teve um chute do Grêmio que a bola foi em cima dele. Ele, como sempre, mão de raquete frescobol, mão de madeira. Ele rebateu a bola, muito fácil dele encaixar. Ele rebateu a bola, voltou no pé do jogador do Grêmio e quase eles fazem o segundo. Para compensar, ele fez 2 ou 3 defesas dificílimas. Então, assim, esse é o Muriel. Totalmente instável. Goleiro das bolas impossíveis e goleiro que entrega as bolas fáceis. Não teve culpa no gol, apesar que ele ficou plantado. Se você reparar bem, fazendo uma análise do gol, não foi falha de um jogador só. É óbvio que o Igor Julião deveria ter acompanhado o PP. Para começar, galera, vamos por partes. Para você jogar com um time como o Grêmio, que é um time muito veloz, com jogadores muito rápidos, você não pode deixar os seus laterais avançarem. Os seus laterais têm que ficar plantados. Revejam depois o gol do Grêmio e vejam onde o Igor Julião estava no momento do gol, no contra-ataque do Grêmio. Ele estava lá na grande área adversária. O que o Igor Julião estava fazendo lá na grande área adversária? Quem estava cobrindo ele? Ninguém. Então, quando o Michel Araújo, tem alguns responsáveis por esse gol. Os principais foi Michel Araújo, que prende a bola pra caramba, perdeu a bola no campo adversário, dando contra-ataque pro Grêmio. Então, Michel Araújo também é culpado. E o Igor Julião, que ele tinha que ficar na cobertura do PP. Obviamente, o PP é muito mais rápido do que ele não conseguiu acompanhar. Se posicionou muito mal dentro da área. E se vocês repararem bem, para sermos justos, o Lucas Claro também estava muito mal posicionado. Foi a pior partida do Lucas Claro no ano. Não falhou, teve falha grotesca, não comprometeu o resultado do jogo, mas jogou mal. Jogou mal. O Lucas Claro foi um dos piores do time do Fluminense ontem individualmente. Analisem. Revejam o intervalo do jogo, não.
Reveja os melhores momentos do jogo e depois vocês me dizem. Não comprometeu, não tô falando que o Lucas Claro é ruim, pelo contrário. Eu acho o melhor dos nossos zagueiros. Por isso ontem eu estranhei, tava um nível bem abaixo do que ele tá. Na hora do gol do Grêmio, ele também estava mal posicionado. O Muriel, se vocês repararem, antes do jogador do Grêmio cruzar pro PP, ele tá grudado na trave. Pô, pequena área do goleiro, a bola passou dentro da pequena área. Aquela bola era pro Muriel tentar sair ali e pegar. Não foi falha, mas foi um erro de posicionamento. É um erro técnico, eu chamo. E pra piorar, a bola passou na frente do Julião e o PP só empurrou pra dentro. Aí depois ele fica dando soquinho no chão dentro do gol lá, lamentando. Lamentando o quê? A culpa foi dele, pô. A culpa foi dele. O Igor Julião não é jogador de futebol. O Odair Helma errou na estratégia inicial. Ele erra quando ele escala o Igor Julião e errou no intervalo. O que ele tenta mudar no intervalo? Ele mexeu. Até aí, pontos pro Odair. Ele não esperou 15 minutos do segundo tempo para mexer. Ele decidiu mexer logo no intervalo. E ele tirou, na minha opinião, tinham 3 piores jogadores do Fluminense no primeiro tempo. Igor Julião, Caio Paulista, que é totalmente nulo e inútil, e o Michel Araújo. Ele trocou 2 desses 3. Ele tirou o Caio Paulista e tirou o Michel Araújo. Então ele tirou a velocidade que o Fluminense tinha no primeiro tempo. Apesar de nulo, o Caio Paulista é veloz, então era uma bola de desafogo que poderia cair no pé dele, mas provavelmente se caísse, ele ia perder, porque ele é ruim. Ele tirou esses 2 jogadores e optou pelo passe. Ele botou 2 jogadores lentos, ele botou o Marcos Paulo e o Ganso. Porra, piorou mais ainda. Foi uma das piores. Eu me senti ontem na nossa live pós-jogo. Um amigo botou um comentário lá no Superchat e ele falou: André, eu me senti ontem humilhado e envergonhado vendo o Ganso vestir a camisa do Fluminense. Foi uma coisa deprimente. Deprimente. O Marcos Paulo. O que o Marcos Paulo fez em 50 minutos de jogo? Absolutamente nada. Para não falar que ele não fez absolutamente nada, aos 47 minutos do segundo tempo, por incrível que pareça, o Grêmio não goleou pelas defesas que o Muriel fez, impossíveis, e pela incapacidade dos jogadores deles, que o Grêmio podia ter goleado o Fluminense ontem. Mas por incrível que pareça, nós tivemos a bola do jogo aos 47 minutos do segundo tempo. O Marcos Paulo fez não foi nem cruzamento, ele deu um passe pro Luca. O Luca na pequena área. É engraçado que a câmera do Sport TV, ele fica bem atrás do gol. E seria provavelmente aonde nós estaríamos, no setor sul. Então a gente estaria vendo aquilo ali de cara. O Luca, sem marcação, sozinho na pequena área. Galera, sozinho. Ele tenta dar um voleio, ele tenta dar um chute. Ele se enrola, a bola bate nas 2 pernas dele, sai pererecando e vai na mão do Paulo Vitor. O Luca perdeu a bola do jogo aos 47 minutos do segundo tempo. Ah, porque ele entrou faltando pouco tempo. Ok, entrou. Ele jogou 11 minutos. Teve a bola do jogo no pé aos 47. Erro técnico. Ah, porque ele não joga, não tem ritmo de jogo. Aquela bola ali não precisa ter ritmo de jogo. Você tá sozinho na pequena área. Não foi um cruzamento forte, não foi um chute. Aí sim, mérito do Marcos Paulo, porque foi a única coisa que ele fez. Ele deu um passe, uma assistência pro Luca. Falou, faz. Ele se enrola, ele vai tentar dar um voleio, um chute girando. A bola bate nas 2 pernas dele, se atrapalha todo e vai na mão do Paulo Vitor. Então assim, tudo deu errado. O principal culpado, não querendo tacar pedra e falar que ele é o pior do mundo, não. Mas foi o nosso treinador que escolheu uma estratégia diferente, não deu certo, aí é culpa dos jogadores também. E no segundo tempo ele foi audacioso, entre aspas, porque ele manteve 2 volantes, o Hudson e o Dodi, até os 41 do segundo tempo. Só aí ele tirou o Hudson e colocou o Luca. Mas sejamos justos, no primeiro tempo, que foi mais equilibrado, apesar do Fluminense ter saído perdendo, não foi justo. O jogo foi mais equilibrado no primeiro tempo. Vocês sabem quais foram os jogadores que mais levaram perigo ao gol do Grêmio? Hudson e Dodi. O Hudson e o Dodi ontem jogaram bem. Foram os 2 melhores do Fluminense ao lado do Nino. Ao lado do Nino. Foram os 3 melhores jogadores do Fluminense na partida. Nino, Hudson e Dodi. Ontem a gente não tem nada para falar do Hudson. Jogou uma boa partida. Não entregou, não fez. Pelo contrário, no primeiro tempo, era o jogador no ataque, no nosso ataque, que levava mais perigo ao gol adversário. Mas mesmo assim, perdendo o jogo, o Odair era para ter arriscado antes. Era para ter tirado o Hudson pelo menos com 30, 35 minutos do segundo tempo. Ele só tirou os 41, colocando o Luca. E mesmo assim o Luca teve a bola do jogo. Aos 47 não fez, perdeu. Então assim, galera,
Foi uma partida muito ruim, muito ruim. O Fluminense foi ter a primeira finalização no segundo tempo aos 37 minutos com Felipe Cardoso. Aquele jogador horroroso. Foi praticamente a nossa única finalização no segundo tempo. Para não dizer que foi a única, teve esse lance do Lucas aos 47, que a bola cruzada ele na pequena área ele perdeu. Então o Fluminense finalizou 2 bolas no gol no segundo tempo, precisando ganhar a partida. Então o próprio Odair Helma reconheceu que ele errou na estratégia inicial, ele errou nas mudanças e os jogadores tiveram muito abaixo tecnicamente, praticamente todos, tá? Danilo Barcelos ontem foi mal, não é que foi horroroso, não, foi abaixo do que ele vinha jogando. O Lucas Claro, mesma coisa, pra mim é o nosso melhor zagueiro, mas ontem teve um nível de atuação abaixo do que ele vinha jogando. Então o time não foi bem. Quando o Hudson e Dodi são os jogadores que mais levam perigo ao gol adversário no primeiro tempo, por aí já dá pra ver que a coisa não tá boa. Fred, carinho enorme, admiração eterna, mas não é nem o cheiro daquele Fred que nós já tivemos um dia. Nem o cheiro, ele deu uma cabeçada perigosa ontem só. E saiu pro Felipe Cardoso, que pra mim foi outro erro. Porque pra botar Felipe Cardoso, deixa o Fred. Ah, mas não faz nada, o Felipe Cardoso também não faz. Pelo menos o Fred, a gente sabe que se a bola cair no pé dele, no mínimo ele pode deixar alguém na cara do gol, dar uma assistência, fazer um gol. Técnica pra isso ele tem. Tirar Fred pra colocar Felipe Cardoso? Não dá, galera. Jogo muito ruim. Infelizmente, águas passadas. Vamos deixar isso pra trás. O time hoje tá de folga. O Fluminense se reapresenta amanhã. Algumas pessoas me perguntaram ontem se teriam 2 dias de folga essa semana. Não terá, porque o jogo será no sábado contra o Palmeiras. Então, tem que treinar intenso, tem que corrigir os erros. O que me deixou tranquilo é que o próprio Odair admitiu que o time foi mal. Então, não teve aquelas desculpinhas. Ah, a gente perdeu por uma bola, o time do... Não. Foi mal. Ele errou, ele admitiu que ele errou. Os jogadores erraram. Agora, quer começar a corrigir o erro? Julião e Ganso, nunca mais. Não dá pra esses caras jogarem mais com a camisa do Fluminense. E tem outros também. Não tô pegando os dois pra Cristo, não. Mas o Ganso, então, ganhando o que ele ganha, sendo um dos maiores salários do elenco. E eu defendia. Pô, o cara nunca joga, o cara nunca entra. Quando entra em furada. Pô, ontem foi furada. Vocês viram os passes errados que o Ganso dava pro lado? As bolas ridículas que ele perdia? Não, galera, pra mim não dá mais. Vou encerrando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. Só um detalhe, uma notícia agora em primeira mão, hein? Parece que o Kudê vai sair do Internacional. Pô, André, o que isso tem a ver com o vídeo do Fluminense? O que você tá falando aí? O Kudê vai pra Espanha, ele recebeu uma proposta, acho que do Celta, de Vigo, da Espanha. Ontem, com o empate com o Curitiba, ele botou o cargo dele à disposição. Ele já tá batendo de frente com a diretoria do Inter, pra vocês terem uma ideia. O Internacional era líder. E ele tava brigando por reforços. Porque ele acha que o cobertor lá é curto. Que o elenco do Inter é pequeno. Pro número de competições que o Inter tá disputando. Vejam bem, olha a diferença pro nosso. O nosso não reclama de nada, aceita tudo. O Kudê, que tá lá brigando lá em cima, tá reclamando, tá batendo de frente com a diretoria, falando que o cobertor dele é curto. Por que eu tô falando de Internacional? Porque sim, acreditem se quiser, a torcida do Inter tá pressionando pro Odair Helma voltar pra lá, tá? Eles não gostavam do Odair quando o Odair saiu, começaram a falar mal, mas com o bom trabalho que ele tá fazendo no Fluminense, a torcida do Inter já tá fazendo uma campanha, caso o Kudê saia, para que o Odair Helma volte pra lá. Então, se você acha que tá ruim, pode piorar, porque eu não vou nem falar pra vocês agora qual seria o treinador caso o Odair Helma realmente saísse, optasse por sair do Fluminense para qualquer outro clube. Eu não vou piorar a tua segunda-feira e a tua semana. Então vamos torcer para que isso não aconteça, porque se tá ruim com ele, pode ficar muito pior sem ele. Beleza, galera? Um forte abraço, saudações tricolores.